Os anelídeos recebem este nome porque agora o seu corpo tem anéis. Então eles vão possuir o corpo cilíndrico, assim como os nematódios, mas ele não faz parte do grupo dos nemateumintos, justamente porque o seu corpo agora é segmentado. Dentre esse grupo, nós temos os representantes famosos como a minhoca, a sanguessuga e temos aí os poliquetos. Eles são encontrados geralmente em ambientes terrestres, preferencialmente úmido, mas também existe ele no ambiente aquático, tanto da água doce quanto da água salgada. Olá, meu aluno, olá, minha aluna, aqui é o professor Josemar Ferreira e eu convido você agora para mais uma aula de biologia. Dando seguimento ao assunto invertebrados, iremos falar hoje dos anelídeos. Falando de estrutura e funcionamento do corpo dos anelídeos, a gente começa falando da segmentação que ele tem. Essa segmentação também é chamada de metameria, tá? E ela vai dividir o corpo dos anelídeos em blocos ou anéis que são semelhantes, então são iguaizinhos, tá? Isso acontece, inclusive, internamente, porque existem septos que vão compartilhar aí o celoma. Não é agora pseudoceloma, eles não são pseudocelomáticos iguais aos nemateumintos, eles são celomáticos, tá? E aí, esse vai ser preenchido por um fluido que vai dar sustentação ao animal. Então, essa característica foi evoluída dos nematódios, porque isso vai gerar para eles um esqueleto hidrostático que já existia aí nos nemateumintos, tá? E ele também ajuda na participação da distribuição aí de substâncias no corpo desse animal. Eles vão possuir agora duas camadas musculares. Os nematódios possuem apenas uma. Então esse agora vai possuir uma camada de músculo que vai ser longitudinal. E eles também vão possuir uma camada de músculos que serão circulares. E aí, a contração da musculatura longitudinal vai encurtar o corpo desse animal, enquanto a musculatura circular faz ele distender, tá? Alonga. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai aumentar a tensão do fluido celomático que existe ali. E aí esse esqueleto hidrostático que eles possuem vai ser considerado aí muito mais eficiente do que o dos nematódios. Por quê? Porque os nematódios possuem apenas uma musculatura, a longitudinal. Então agora ele já é um pouquinho mais evoluído até na musculatura. As minhocas, que são aí os representantes mais comuns e que existe bastante deles aqui no Brasil, possuem uma epiderme muito fina e permanentemente úmida. Alguns anéis que estão assim localizados na metade anterior do seu corpo eles têm uma coloração diferenciada e eles são chamados de clitelo. Esse clitelo participa ativamente na reprodução desse grupo de animais. Já na parte ventral, na barriga delas, e na parte lateral, existem aí cerdas, que são minúsculas expansões que vão lembrar aí pelos duros, tá? Eles vão atuar como um ponto de apoio quando esse animal se locomover. Já as sanguessugas, elas são aquáticas, elas têm uma atividade hematófaga. Para quem não sabe o que é hematófaga, eles se alimentam de sangue, e essa alimentação por sangue é facilitada porque na sua saliva existe uma substância que é anticoagulante. Então, moral da história, o sangue não vai coagular, então elas conseguem se alimentar deste sangue. Já os poliquetos, né, as nereis, por exemplo, elas apresentam em cada anel um par de parápodes ou parapódios, que são expansões laterais que vão auxiliar esse animal na sua locomoção. Uma coisa importante, os parapódios não são pernas verdadeiras, tá? Então esses parapódios, eles têm muitas cerdas, têm muitos pelos e tem uma musculatura que vai permitir uma certa movimentação. Moral da história: os anelídeos eles podem ser então diferenciados pela quantidade de cerdas, de pelos que eles possuem.
E aí eu vou falar no finalzinho, mas já vou dar um spoiler agora. E aí eu vou ter 3 principais grupos aí representantes. Eu vou ter os poliquetos, os oligoquetos e os aquetos. No caso dos poliquetos, são aqueles que possuem muitas cerdas, no caso as nereis. Os oligoquetos possuem poucas cerdas, como a minhoca. E os aquetos são aí as sanguessugas, e esses não possuem nenhum tipo de cerdas. A respeito da digestão desses animais, ele é completo, assim, então ele pegou isso dos nematelmintos, mas ele é mais sofisticado. Vão existir agora estruturas que não existiam antes, tá? Então, no caso dos anelídeos, a digestão ela é extracelular, e esse sistema digestório agora é super sofisticado, completo, como eu acabei de falar para vocês. E o alimento que a minhoca consome é uma mistura de matéria orgânica que está no solo com partículas de areia, partículas de argila. E aí, por causa disso, requer uma certa sofisticação. Então vão aparecer agora o papo e a moela. No caso do papo, vai ser um local onde o alimento vai ficar armazenado agora por um certo tempo, e a moela vai ser utilizada aí para triturar. Essas 2 características vão aparecer bem lá na frente nas aves daqui a pouco. No intestino vão atuar agora enzimas digestivas. Então essas enzimas atuam principalmente lá no intestino, porque a parede dele vai apresentar uma prega longitudinal que é chamada tiflossole. E essa parede, essa prega, na verdade, ela amplia a área de absorção dos nutrientes. Passando agora para o sistema circulatório, na linha evolutiva, eles serão os primeiros animais que possuem um sistema circulatório. Então, eles possuem um sistema vascular. Então eles são dotados de um sistema cardiovascular que é chamado fechado. Nesse caso, o sangue vai circular sempre dentro de vasos sanguíneos. E sob uma pressão elevada, ele vai ter um fluxo rápido. Existem pigmentos respiratórios que estão dissolvidos ali, tá? E nesses pigmentos, a hemoglobina é a mais frequente. Uma diferença que temos, né, a respeito da hemoglobina, é que no caso dos anelídeos, a hemoglobina ela se encontra dissolvida aí no plasma sanguíneo, enquanto em alguns outros animais, né, inclusive a gente, elas ficam no interior de células especializadas. Sobre a respiração, ainda não surgiu ainda um sistema respiratório, a evolução não chegou para tal. Mas, obviamente, eles respiram, tá? E nesse caso, como que acontece a respiração das minhocas? As minhocas têm respiração cutânea, ou seja, pela pele. Então as trocas gasosas ocorrem através da epiderme. A epiderme dele é bem fininho, né, dela no caso a minhoca, né, é bem fininho, e bem vascularizada. E além disso também ela é permanentemente úmida. Isso facilita muito aí as trocas dos gases. Já nos poliquetos, no caso aí as nereis, a respiração é branquial, tá? Os parápodes, né, ou parapódios, eles são ricamente vascularizados e eles funcionam como brânquias. Nesse caso também, as trocas gasosas podem ocorrer nos penachos respiratórios. A excreção dos anelídeos funciona mais ou menos da seguinte maneira, tá? Existem os metanefrídeos, que também podem ser chamados apenas de nefrídeos. Eles existem em par, tá? Um par em cada segmento. Uma das extremidades de um metanefrídeo, ou apenas nefrídeo, é chamado de nefróstoma. E ele é meio que afunilado, e na sua borda existem cílios. Toda vez que esses cílios batem, eles impulsionam o fluido celomático para dentro desse túbulo, tá? Lá na outra extremidade, nós vamos ter o nefridióporo, ou simplesmente poro excretor. Ele se abre na superfície, eliminando assim a substância. Na passagem que existe do fluido celomático por esse túbulo, água e outras substâncias são reabsorvidas e são devolvidas aí para o sangue. Porém, excretas nitrogenadas, como ureia e amônia, por exemplo,
elas são realmente eliminadas. Em resumo, poderíamos dizer que a excreção nos anelídeos, elas funcionam da seguinte maneira. O fluido celomático, ele penetra no nefrídeo, impulsionado aí pelo batimento dos cílios, lá no nefróstoma, e o fluido excretado vai sair pelo nefridióporo. Então, falando de reprodução, os oligoquetos e os irudíneos, oligoquetos, aqueles que têm poucas cerdas, e irudíneos, que é do grupo aqueto, que não tem cerda nenhuma, tá? Tipo a minhoca, né, que é um oligoqueta, e a sanguessuga, que é um irudíneo. Eles fazem parte do grupo aí do clado Sedentaria. Eles são monóicos, tá? Com desenvolvimento direto. Já os poliquetas, que tem bastante cerdas, como as nereis, fazem parte do grupo do clado Errantia. Esses são dioicos e o desenvolvimento é indireto. Vai ter uma larvinha que é chamada larva trocófora. Nos oligoquetos, tá? E nos poliquetos, nas minhocas e nas nereis, existem casos de reprodução assexuada que acontece por brotamento, tá? Agora, quando eles se acasalam, por exemplo, as minhocas, que são mais comuns nisso, quando se acasalam, os corpos, eles se encostam, né, no sentido oposto, então um vem de frente e o outro também vem ao encontro. No sentido oposto, eles se encontram, né, se encostam, e acontece uma coisa que é chamada fecundação cruzada. O que vai acontecer? Eles vão trocar simultaneamente espermatozoides. A minhoca de baixo vai liberar espermatozoide para a minhoca de cima, e a minhoca de cima libera espermatozoide para a minhoca de baixo. Esses espermatozoides, eles são armazenados em receptáculos seminais, que ficam localizados em anéis ali específicos para isso, e ficam ali armazenados. Mais para frente, vai ser produzido um tubo de muco, né? Vai ser chamado de casulo. E aí esse casulo vai ser secretado ao redor do clitelo. E aí ele vai passar recolhendo os óvulos. Conforme ele vai se deslocando para frente, né? Na direção anterior do animal, ele vai se caminhando aí para frente do corpo desse animal. Na passagem pelos receptáculos seminais, ele recebe os espermatozoides e assim acontece a fecundação. Sobre as divisões e as classes, no início eu falei para vocês que eles são classificados de acordo pela quantidade de pelos, né, de cerdas que eles possuem. Então eu vou ter animais que vão ter muitas cerdas, animais que terão poucas cerdas e animais que não terão cerdas algumas. E aí eu tenho duas divisões biológicas, né, dois clados, né? Eu vou ter o clado Errantia e o clado Sedentaria. No clado Errantia, os maiores representantes são os poliquetos, como as nereis, tá? Que são lá marinhos. Então, nesse clado, né, Errantia, eu vou ter os animais marinhos. Geralmente, eles são muito móveis, tá? Eles podem ser natantes, né? Eles podem nadar, podem ser rastejadores, ou podem até ter pouca mobilidade, vamos dizer assim. A maioria dos segmentos deles possuem os parápodes, vão possuir mandíbulas, vão possuir órgãos sensoriais, eles possuem uma cabeça bem desenvolvida. O clitelo é ausente, tá? E aí o seu desenvolvimento durante a reprodução é um desenvolvimento indireto com a presença de larvas. Já no grupo sedentária, já lembra do sedentarismo, né? Então são os animais que têm pouca mobilidade. Geralmente eles são marinhos e terrestres também, tá? Então, como já falei, eles são menos móveis, tá? Eles preferem escavar túneis. Eles vão possuir brânquias, vão possuir tentáculos desenvolvidos. O clitelo agora é presente em alguma fase da vida. Não possuem parápodes. A sua cabeça é ausente. E o desenvolvimento agora, ele é direto, sem a presença da larva. Nesse grupo sedentaria, eu vou ter aí as minhocas e vou ter as sanguessugas. Bom, meu aluno, para finalizar a nossa aula de anelídeos, eu vou fazer para vocês uma comparação e como se fosse uma revisão dos 3 últimos grupos que nós estudamos. Então eu vou comparar o plateuminto com o nemateuminto com o anelídeo, tá? Os plateumintos com os anelidas, com os nematódios, tá? Então vamos lá. Todos eles são triblásticos.
O que quer dizer isso? Cansei de falar e vou repetir, tá? Isso quer dizer que o corpo deles se originam aí de 3 folhetos embrionários, que são eles: ectoderma, endoderma e mesoderma. Todos eles apresentam a simetria bilateral, porém, o que vai separar um do outro é a presença ou não de uma cavidade corporal, tá? E aí nós temos a seguinte, então, diferenciação. Os plateumintos não possuem uma cavidade corporal. E aí ele é chamado, então, de acelomado. Já os nematódios, né, os nemateumintos, eles possuem uma cavidade corporal. Possuem assim, né? Mais ou menos. Porque essa cavidade corporal não é totalmente preenchida. Então é chamado de pseudocelomados. Tá? Eles são pseudocelomados. É uma falsa cavidade. Por quê? Porque essa cavidade está revestida por mesoderma apenas coladinho na parede corporal. Tipo, é só um pedacinho dele que tem a mesoderma. Então por isso que ele é um pseudocelomado. Agora, os anelídeos não. Eles são celomados. Eles possuem o celoma. Ou seja, a sua cavidade corporal é totalmente revestida pela mesoderma. Já os nematódios não. É só uma camadinha. Então, meu aluno, então minha aluna, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os anelídeos. Eu espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a matéria e convido vocês para a próxima, que será o assunto doenças causadas pelos vermes, né, já que estamos estudando os vermes, e muito obrigado.